Pacientes menos obesos têm sido considerados para a realização de cirurgia bariátrica devido aos grandes benefícios que essa cirurgia tem se mostrado em pacientes com diabetes e hipertensão, por exemplo. Hoje nós temos como indicação para a cirurgia as pessoas que têm índices de massa acima de 40, que é uma forma que se calcula pelo peso dividido pela sua altura ao quadrado, sem a presença de nenhuma doença associada, ou pessoas com índices de massa de 35 a 40 que apresentem doenças associadas, especialmente a hipertensão arterial e o diabetes tipo 2. Como também a obesidade traz, eventualmente, fatores de risco, né, como hipertensão, diabetes, colesterol alto, e todos esses fatores de risco aumentam a chance de depósito de gordura nas artérias, né, provocando infarto no coração ou derrame no cérebro. A partir de 2000, mais precisamente em 2004, um cirurgião chamado Francesco Rubino conseguiu identificar em experimentos em animais que a exclusão de uma parte do intestino chamado duodeno levava à cura do diabetes em modelos de animais, em ratos. E a partir daí então começou a se pensar não em somente cirurgia bariátrica para a obesidade, mas sim bariátrica e metabólica, porque o efeito que até então se esperava ser somente pela perda de peso, pela restrição e alguma desabsorção alimentar decorrente de alguns procedimentos, envolve, na verdade, uma modificação hormonal muito importante. E em 2006, então, se iniciou com o termo bariátrica metabólica. Essa modificação hormonal que ocorre pela modificação do funcionamento do aparelho digestivo, mais especificamente o estômago e o intestino, foi a grande revolução desse tipo de procedimento na última década. Tem um caso de uma paciente que usava 7 medicações e depois da cirurgia, ela perdendo peso, ela acabou necessitando só de 2 medicações. Ela tomava insulina e foi suspensa a insulina. As medicações para hipertensão, ou seja, para pressão alta, ela teve que reduzir, porque realmente todas essas consequências da obesidade que ela tinha foram sanadas. A cirurgia bariátrica no Brasil, ela em termos assim, de número de cirurgias, está em segundo lugar no mundo, perdendo somente para cirurgias nos Estados Unidos. Estou saudável, não tomo mais remédio para pressão alta, estou com colesterol ótimo, não tenho problemas com diabetes, me sinto bem, saudável, tenho disposição para fazer academia, esporte, para brincar com minha filha, enfim. Depois da cirurgia, eu praticamente mudei a minha vida, sou uma pessoa mais ativa, mais feliz. A atuação principal da cirurgia é a nível de deixar uma cavidade gástrica pequena, então um processo de restrição, e nós vamos atuar a nível também do intestino delgado, fazendo com que ele fique um pouco mais curto, e isso leva a um processo de desabsorção, uma desabsorção leve, que acaba então resultando a combinação das duas, a restrição mais a desabsorção, a perda de peso e a manutenção a longo prazo. O processo desabsortivo, o processo da chegada mais rápida do alimento a nível intestinal e a exclusão da passagem desse alimento pelo segmento chamado duodeno é que resultam nos efeitos positivos a nível hormonal e que vai levar então a um benefício que seria a remissão do diabetes numa grande parcela, chegando aí a 80%, 85% das vezes. Cirurgia. Que é por meio do qual a gente introduz as pinças que fazem o procedimento cirúrgico. Então aqui tem alguns tipos de materiais, pinças, tesouras, porta-agulha.
A cirurgia bariátrica ela tem uma série de efeitos de modificação não só anatômica, física, do tamanho do estômago, da quantidade de intestino que vai ser viável para a absorção de alimentos, que é o efeito mecânico da cirurgia em si, mas ela mexe com uma série de transmissores que vêm do intestino ou do trato gastrointestinal para o cérebro e que informam o cérebro sobre a saciedade ou sobre a fome. No ponto de vista hormonal da questão intestinal, então aí influencia principalmente os hormônios chamados GLP-1, o GIP e o PYY, são hormônios, existem alguns outros, mas são esses os principais, que interferem de forma positiva a nível da pancreático e a nível da ação da insulina, para que a gente tenha então também dessa maneira o resultado da remissão em grande parte das pessoas com diabetes. E a gente vê assim claramente a felicidade e a mudança de vida que essas pessoas acabam vivenciando, porque o resultado ele é muito bom, ele é assim realmente surpreendente. Existem variações, algumas pessoas perdem mais peso, outras menos, a cura se dá da diabetes em uma parcela, outras se não curou, mas tem uma redução do uso de medicações. Na maioria das vezes a hipertensão ela desaparece, há questões em relação à parte osteoarticular, coluna, tornozelos, joelhos, isso na grande maioria das vezes as pessoas melhoram das dores, as pessoas conseguem dormir melhor, né? A chamada apneia do sono, que é uma situação desconcertante, não tem um sono adequado, passa o dia inteiro com dificuldades porque acaba tendo sonolência, então isso também se resolve. Geralmente o paciente pergunta qual o risco da cirurgia. Eu geralmente digo o risco da doença é maior do que a da cirurgia. As decisões têm que ser tomadas em cima de risco-benefício.